O assunto de hoje é como oferecer um ambiente saudável, cumprir metas e proteger a saúde do trabalhador. Não é impossível, basta adotar medidas preventivas. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedioTVT ou então pelo Twitter, @RedioTVT. Continuamos conversando com o Dr. Theo de Oliveira, médico e sociólogo, coordenador do Departamento de Trabalho e Meio Ambiente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Já vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Quem fez agora foi a Jennifer Mello. Eu queria saber se de repente as pessoas que estão bem desanimadas, não têm vontade de trabalhar, se de repente tem alguma coisa que o chefe ou a empresa de repente possa fazer para ele para que dê um ânimo, né, uma expectativa, um ânimo melhor para ele. O que é preciso saber é o que é que leva uma pessoa a ficar desanimada do seu próprio trabalho. Em princípio, o trabalho deve ser alguma coisa que, além de satisfação, também agregue prazer, né? Quer dizer, então ele tem que satisfazer algumas necessidades, dinheiro, possibilidade de vida, de consumo, né? Mas também tem que trazer prazer para a pessoa. Então, quando uma pessoa está desanimada com o próprio trabalho, alguma coisa nesse trabalho está errado, não é a pessoa que está errada. Então, precisa procurar no trabalho e ver o que pode ser mudado nesse trabalho para que essa pessoa passe a ter prazer e, com isso, abandone o desânimo. A próxima pergunta a Leni fez sobre diabetes. Vamos ouvi-la. E gostaria de saber também sobre uma pessoa que tem diabetes, se ela precisa trabalhar menos horas, né? E como que funciona, é isso que eu gostaria de saber. Todos nós deveríamos poder trabalhar menos horas, não apenas os diabéticos. Agora, é claro que os diabéticos, eles necessariamente não precisam trabalhar menos horas, apesar de que seria fundamental para qualquer pessoa que já tem algum problema de saúde, principalmente como o diabetes, poder controlar melhor aquilo que faz para poder ter um nível de estresse menor, porque o estresse ele é hiperglicemiante, ou seja, ele aumenta a glicemia, o açúcar no sangue. Então ele prejudica ainda mais quem tem diabetes, ele aumenta a taxa de diabetes da pessoa. Então, as pessoas, não existe nenhuma obrigação legal para que haja uma carga de trabalho diminuída, mas seria muito benéfico se elas pudessem diminuir a jornada de trabalho. Os hipertensos também sofrem muito com estresse, não é mesmo? Da mesma forma, pelo mesmo motivo. Vamos ouvir a próxima pergunta. Então, eu sou office girl e eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas tem vezes que eu fico no escritório, quando eu fico no escritório até dá para comer alguma coisa, mas quando eu tô na rua eu não como o dia inteirinho. Eu fico das 8 da manhã às 5 da tarde sem comer e do caminho para minha casa, vou chegar na minha casa às 7h30 e só vou comer umas 9 horas da noite, então é complicado. Acho que essa pergunta responde uma série de coisas que a gente abordou até agora, né? O que leva uma pessoa a fazer um trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde que não permita que ela pare meia hora ou 40 minutos para fazer uma refeição, para descansar, para fazer a digestão, né? Para se hidratar. Nós estamos chegando num nível, né, de volume de trabalho que você é obrigado a realizar todos os dias para poder sobreviver, que é incompatível com a nossa própria saúde, né? Então não adianta você querer tomar medidas para prevenção. A prevenção é diminuir a quantidade de trabalho. Vamos ouvir agora a próxima pergunta, é da Carolina Delgada. Quem trabalha com call center já ouviu falar que depois que sai de lá sai muito estressada. Eu queria saber se isso é verdade e se a empresa toma alguma atitude depois que o funcionário sai de lá. Olha, o trabalho no call center é um dos trabalhos mais cruéis que eu conheço, né? Já participei de algumas discussões sobre trabalhos em call center, tem vários trabalhos publicados, né? É um trabalho que geralmente paga muito pouco, faz uma opção por trabalhadores muito jovens, a maioria primeiro emprego, ou mulheres que trabalham meio período, principalmente para ter alguma renda, complementar a renda familiar. É um trabalho extremamente estressante, você não tem autonomia nenhuma, você tem que ler scripts, você não tem autonomia para resolver os problemas que as pessoas trazem para você. Além do assédio moral. Você também, recebe todo tipo de mal educação, de xingamentos, de abusos, enfim, de cantadas.
é um trabalho muito ruim. As pessoas acabam saindo, a rotatividade é altíssima, as pessoas não conseguem trabalhar muito tempo, uma pequena porcentagem consegue trabalhar muito tempo, então é um trabalho muito ruim. As empresas não fazem nada, elas simplesmente substituem o que está saindo por um que está entrando e que esteja disposto a se sacrificar. Então, em que circunstâncias o trabalhador deve procurar os Cerestes, que são centros estaduais e regionais de referência em saúde do trabalhador? Bom, esses centros de referência, eles foram criados no começo da década de 90, né, com a finalidade de serem serviços especializados e multidisciplinares para serem referência em saúde do trabalhador. O que acontece é que, como todo serviço público, vem havendo um desmonte das estruturas de saúde, né, que é basicamente pela não abertura de concurso e não contratação de funcionários com capacidade para atuar num centro que é de referência. Então, se desvirtuou. Hoje, a maioria dos Cerestes estão desarticulados, são poucas as exceções, embora elas existam, e praticamente não se atende mais o trabalhador nos Cerestes que deveriam ser o centro de referência, né? O trabalhador é atendido na rede pública como um todo, né? E o Cereste fica então com um papel de atender alguns casos, fazer alguns encaminhamentos, mas sem profissionais para atuar diretamente nesse atendimento. Muito obrigada pela sua participação, Theo, aqui no Bom para Todos. À disposição. Obrigado. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.